Certa vez, um casal vindo de Londres viajava pela Amazônia. Biólogos, eles se interessavam pela natureza e planejavam passar cerca de um mês examinando plantas e animais. O casal Bill e Sarah havia trazido sua pequena filha de 2 anos e também a mãe de Bill. Ela ajudaria no cuidado com a neta enquanto o casal estivesse fora. O casal estava empolgado com mais essa expedição. Eles se hospedaram em uma pequena pousada próxima a uma grande região de mata. E conforme os dias iam passando, eles iam coletando cada vez mais dados a respeito da fauna e da flora do lugar. Numa certa tarde, saíram para fazer uma trilha em uma região diferente. Uma região proibida, pelo menos era o que diziam os moradores locais. O dono da pousada onde eles estavam advertiu que aquelas bandas eram muito perigosas. Não se sabia ao certo o que poderia haver por ali, já que algumas pessoas que se aventuraram por aqueles lados nunca mais haviam regressado. Mas eles o ignoraram. Acharam que o homem era do tipo que acreditava em crendices e em seres misteriosos. Eles eram experientes, já haviam explorado diversas florestas ao redor do mundo. Sabiam o que estavam fazendo e, sendo assim, partiram os dois floresta adentro. Algumas horas se passaram e, quando estavam prestes a retornar, Bill sente uma pancada forte na sua cabeça. Ele cai com a visão embaçada. Tudo o que pode ouvir são os gritos da sua esposa. Quando ele recobrou a consciência, não pôde acreditar no que seus olhos estavam vendo. Ele estava dentro do que parecia ser uma cabana imunda e nojenta. À sua frente, sobre uma cadeira, estava a cabeça decapitada da sua esposa. Sua primeira reação foi de gritar, mas sua boca estava amordaçada, assim como o resto do seu corpo, completamente preso pelas cordas que o envolvia, com exceção do seu braço direito. Estranhamente, o braço estava livre e, ao alcance desse braço, estava uma arma. Ele escutou um leve barulho vindo à sua frente. Havia mais alguém ali. Ele olhou com atenção. A alguns metros diante dele tinha uma cortina, mas sem dúvidas, atrás dela tinha uma pessoa. Ele tinha certeza. Era possível ver a silhueta, estática, fazendo o mínimo de barulho possível. Provavelmente, o maldito que havia feito aquilo com eles. Seu coração se encheu de ódio. O medo e o desespero deram lugar à raiva. Um estranho ruído quebrou o silêncio. Entre ele e a cortina havia uma pequena caixa de som.
Ela fez um estranho ruído e logo em seguida uma voz aterrorizante surgiu. Olá, Bill. Provavelmente você não sabe, mas ainda hoje você será torturado. Cortarei os seus dedos, depois suas mãos e depois os seus pés. Jogarei álcool nos seus ferimentos antes de te surrar com um chicote até que suas costas fiquem em carne viva. Por fim, colocarei álcool em seu corpo e te queimarei vivo. Mas existe uma chance de você evitar isso. À sua frente tem um revólver com uma única bala. Haja com inteligência e, quem sabe, pelo menos uma pessoa possa sair daqui com vida. Bill olhou novamente para a cabeça de sua pobre esposa. Seu coração, repleto de ódio e com sede de vingança. Com sua mão livre, ele alcançou o revólver e mirou para a pessoa atrás da cortina à sua frente. Pensou que eu não ia te ver, não é, miserável? O quê? Não, calma aí. Vamos conversar. Morra, seu infeliz. O tiro acertou em cheio a cabeça. A caixa por onde a voz saía se silenciou. Bill suspirou fundo. Instantes depois, a cortina começou a se abrir e uma imagem aterrorizante se mostrou. A mãe de Bill, amarrada e amordaçada, com um furo na testa causado pelo tiro disparado. O sangue escorrendo pelo seu rosto. O rosto de Bill novamente se voltou para o desespero. Enquanto as lágrimas caíam, pôde ouvir a voz da caixa de som à sua frente. Oh, eu tentei avisar. Essa bala era para você. Há muito tempo atrás, morava em uma cidadezinha do interior uma senhora viúva, muito idosa, que passava a maior parte do dia dentro de sua humilde casa. Entretanto, ela era muito hospitaleira e adorava as crianças, tanto que trocava os dentes delas por uma moeda de ouro. Isso apenas para agradá-las, já que a pobre velhinha não tinha muitas opções de lazer em sua vida. Mas as pessoas daquele pequeno vilarejo nunca engoliram essa história de hospitalidade. Elas achavam que os dentes eram para fazer rituais satânicos, mas até então ninguém fazia nada. Só que esta fofoca foi se espalhando e se espalhou, se espalhou, se espalhou tanto que no meio da noite alguém acabou ateando fogo na casa da senhora. As chamas foram apagadas a tempo, mas aquela senhora acabou ficando com sua pele completamente queimada. Com isso, ela acabou desenvolvendo uma sensibilidade à luz e com isso não saía mais de casa durante o dia.
Ficava com as janelas e portas trancadas para evitar o sol. À noite, quando ela saía, usava uma máscara de porcelana para esconder as queimaduras que haviam destruído seu rosto. Aquilo assustou ainda mais os moradores do vilarejo. Certo dia, 2 garotos acabaram desaparecendo e a cidade então encontra a oportunidade perfeita para culpar a velha. A senhora de idade, que só havia sofrido em sua vida, é acusada de bruxaria e considerada culpada. Ela não conseguiu explicar ao Tribunal Superior por que haviam tantos dentes de crianças em sua casa. Ela foi queimada em praça pública, mas antes a fizeram retirar sua máscara ao sol para que todos vissem aquele rosto horripilante que ela escondia. Magoada e com um coração cheio de ódio, a velha senhora esquece de tudo e a partir dali só pensa em vingança. Ela roga uma praga. Os dentes que eu antes buscava por hospitalidade, buscarei agora por vingança. No outro dia, os garotos apareceram e a cidade enterra a história para sempre. Mas dizem que até hoje ela vem atrás de quem perde o seu último dente, e se for vista, ela simplesmente o matará. Dizem que depois que ela é vista, a única forma de não ser pego é permanecendo na luz. Então, quando você perder o seu último dente, o jogue em cima do telhado. Isso para o seu próprio bem. Em uma pacata cidade, com um pouco mais de 2.000 habitantes, havia uma lenda local bastante popular. Diziam os antigos que todas as crianças que contavam muitas mentiras acabavam ficando com a boca negra. Mas é claro, os jovens da cidade tiravam sarro dessa fala e debochavam da crendice dos mais velhos. Entre eles, um garoto. Ele morava com sua avó e era conhecido por todos os moradores por ser desbocado, arteiro e muito mentiroso. Sua avó sempre lhe advertia: os meninos que contam mentiras acabam ficando com a boca negra. Mas é claro, o menino não dava ouvidos à pobre velha. Numa certa tarde, a senhora pediu ao neto que quando voltasse da escola, parasse no mercado e comprasse algumas frutas e umas ervas para ela. A avó já tinha uma certa idade e, por sofrer com fraqueza e tonturas, precisava sempre estar fazendo um chá com ervas que a ajudavam a aliviar a dor. Mas, ao voltar da escola, ao invés de ir ao mercado, o moleque danado saiu com seus amigos, compraram doces, pipas e refrescos. Mais tarde, ao chegar em casa com as mãos vazias, disse à avó que um homem o havia roubado. A avó estranhou e perguntou como era o tal homem. E o mentiroso, de mão cheia, já tinha a história na ponta da língua. Se aproveitando do medo e da superstição de sua avó, dizem que o homem vestia uma roupa em malha fina, tinha chifres de bode e pés de cavalo, e que ao seu lado
carregava uma bolsa de couro. A pobre velha se tremeu de medo, abraçou seu neto e passou o resto da noite rezando sem parar. E o moleque, ao sair para fora, começou a rir sem parar, debochando do medo e da superstição de sua avó. Mas no dia seguinte, assim que saiu da aula, o menino se separou dos amigos. Disse a eles que pegaria um atalho por dentro da mata. Ali tinha uma trilha onde uma vez ou outra alguns homens se metiam a caçar. Ele passou por baixo da cerca e se pôs a andar pela trilha. Em certo momento do caminho, ele sentiu como se alguém estivesse o seguindo. Ele se virou e ao longe vinha pela mesma trilha um estranho homem. Ele vinha caminhando com a cabeça baixa. Tinha um chapéu na cabeça e ao seu lado uma bolsa. O menino engoliu um seco. Tentou apressar o passo, mas parecia que o tal homem estava em seu encalço. Em dado momento, ele se pôs a correr, mas já era tarde. O homem já o havia alcançado e, lhe segurando pelo ombro, tirou seu chapéu, revelando um par de chifres. O moleque mentiroso começou a urinar nas próprias calças. A criatura enfiou a mão na bolsa de couro e retirou um carvão em brasas. Imediatamente, segurou o menino pelos cabelos e pressionou a brasa contra os seus lábios. O moleque gritou de dor. O estranho homem, ou seja lá o que era, o largou no meio do mato e saiu galopando sobre 4 patas no meio da floresta. Desse dia em diante, a sua história se espalhou, e todos daquele povoado que o viam passar com sua boca inchada e negra pelas queimaduras, sabiam que jamais deviam caçoar dos conselhos e dos costumes dos seus pais e dos seus avós, pois todas as crianças que contam muitas mentiras podem acabar com a boca negra.